Continuando, galera, nosso conteúdo dessa primeira parte de física, que é a parte de termologia, o que a gente utiliza para medir a temperatura, ou seja, para medir o grau de agitação das moléculas. A gente utiliza o termômetro, certo? O termômetro, como a gente está passando por esse processo de pandemia, ele indica o nosso estado de febre, né? Então, está possivelmente a pessoa esteja passando por um processo de infecção. É uma reação do corpo. Então, geralmente é muito comum em alguns locais, quando a gente chega aqui em Teresina, a gente vê a pessoa com aquele termômetro, né, para medir a nossa temperatura. Então, esse é o aparelho, existem diversos tipos de termômetro. Aqui a gente tem um termômetro à base de mercúrio, onde ele é muito sensível ao calor, e aí quando a gente toca, ou ele é colocado sobre a pele, ele vai sofrer um aumento de temperatura, e nesse aumento de temperatura a gente consegue medir essa temperatura. Existem termômetros digitais, existem termômetros a álcool. O termômetro a mercúrio, hoje em dia, a gente pouco encontra por conta da toxicidade do mercúrio. Ele é um metal que ele provoca a formação, ele é um metal pesado e aí ele é muito tóxico ao meio ambiente, então a gente não usa mais ele. E aí a gente tem aqui as escalas termométricas. Quando a gente fala em temperatura, a gente utiliza o grau centígrado, que é os Celsius, que é utilizado no Brasil e na grande maioria dos países. E aí foi o físico sueco Anders Celsius, né, que criou. A gente tem o Fahrenheit, que ele é muito utilizado nos Estados Unidos, fabricante dos aparelhos meteorológicos, né, Daniel Fahrenheit. E temos o Kelvin, que é utilizado preferencialmente em trabalhos científicos, engenheiro físico inglês William Thomson Kelvin, é o famoso Lord Kelvin. Então, as escalas de temperatura, elas servem para a gente medir o grau, isso aí depende de cada local. Por exemplo, os Estados Unidos utilizam o Fahrenheit, no Brasil é muito comum o Celsius, e os trabalhos científicos é utilizado o Kelvin, porque se trabalha numa linguagem internacional. Então, digamos que foi medido, né, a temperatura de Teresina em um certo intervalo do tempo durante o ano, e aí, quando se vai trabalhar o efeito científico de explicação do que está acontecendo, geralmente se utiliza o Celsius. Mas para trabalho científico, vai se trabalhar com o Kelvin. E essas escalas termométricas, elas podem sofrer variações de valores, e a partir daí a gente pode fazer conversões. Por exemplo, o Celsius, para a gente transformar para Kelvin, a gente soma com 273. Então, como a gente está vendo aqui, ó, o 0 graus Celsius é a mesma coisa que 273 Kelvin. Então, qualquer temperatura que você somar Celsius mais 273, ela é convertida para Kelvin. Já o Fahrenheit não. O Fahrenheit ele requer uma equaçãozinha matemática que vocês vão encontrar no livro de vocês, na página 240, onde é muito simples, é só substituir a temperatura em Celsius ou em Fahrenheit por um valor e a gente trabalha nessa equação. Então, essas são as escalas termométricas para medir a temperatura Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, a dica, dê uma estudada na parte teórica do livro e resolva os exercícios. Valeu, galera. Bons estudos.